Hello Disney, this is my channel and your feature. Olá rapazes, moças e uns e outros, meu nome é Michael Jefferson e seja bem-vindo para mais um vídeo do canal Galera Piratas do Caribe. E o assunto de hoje são 9 produções que a Disney poderia estar fazendo para estar expandindo o universo cinematográfico de Piratas do Caribe. Lembrando que todo esse mês vai ser dedicado a esse tema. Sim, estar trazendo mais conteúdos, principalmente porque agora nós temos a ideia, nós temos a plataforma do Disney Plus, onde, por exemplo, produções como da Marvel e de Star Wars estão sendo feitas, expandindo assim a história de personagens que talvez algumas pessoas poderiam achar que era pouca coisa, mas que aí a gente vê e não é tão pouca coisa assim. Muitos dos temas que vão ser abordados durante esse mês eu já abordei em vídeos para explicar a história do personagem, para explicar alguma coisa do tipo, mas dessa vez vai ser meio que dividido para que você possa estar pensando isso numa série que você poderia estar sentando e assistindo episódio a episódio. Uma melhor forma de estar condensando as histórias e estar contando elas. Então sim, terá a ideia de séries, minisséries e filmes, tendo em vista que algumas histórias precisaria de bem mais do que 2 horas e meia para estar contando. Sem dar exemplos agora, porque durante o vídeo você vai entender de quem eu estou falando. E considerando que são 9 temas, ou melhor dizendo, 9 produções que meio que eu vou estar indicando para que possam estar sendo feitas para que o vídeo não fique tão longo, abrimos as velas, recolhemos a já vamos para o vídeo. A primeira coisa que passa na cabeça é sim, um Piratas do Caribe 6. A história de Piratas do Caribe 5 ficou de certa forma bem amarrada, mas o filme em questão possui uma cena pós-créditos que sim, daria a entender que poderia ter um Piratas do Caribe 6. Estamos falando da visita que David Jonas faz ao quarto de Will Turner e Elizabeth Swann, e como nós sabemos que infelizmente ainda algumas produtoras estão querendo afastar totalmente o John Depp das suas produções, eu meio que tenho aqui no canal 2 possíveis filmes para Piratas do Caribe 6, um onde o John Depp aparece como Capitão Jack Sparrow e o outro como a saga tenta se encaminhar sem o Jack. Vai de você gostar de um ou outro, vou deixar os dois listados aqui embaixo, mas sim, precisamos de um final bem fechado, sem cena pós-crédito dessa vez, ou com uma cena pós-crédito que não dê a possibilidade de um Piratas do Caribe 7, mas sim, precisamos de um Piratas do Caribe 6 para fechar essa primeira parte. Mas tendo em vista que a ideia não é acabar com Piratas do Caribe, não é acabar com essa saga, nós precisamos também de um outro filme, e aí sim, encabeçado pela Margot Robbie. Filme esse que está sendo citado em diversos tabloides, diversos sites, diversos vídeos, falando que ela é a nova Jack Sparrow, a nova protagonista, e sim, nós podemos sim trazer um novo personagem para Piratas do Caribe, nós podemos trazer novas histórias para Piratas do Caribe, mas temos de ter em mente que já que o personagem é novo, as histórias têm que ser novas também. Nesse caso precisa ser um filme que se passa ou durante os acontecimentos de Piratas do Caribe 1, do 1 ao 5, ou antes mesmo de Piratas do Caribe 1 e com aquelas outras histórias ou personagens que nunca foram citados. Mas sim, as histórias da primeira saga tenham um certo impacto nessa nova história, já que é todo um único planeta, é todo um único universo. E tendo em vista que as personagens femininas em Piratas do Caribe estão em um menor número, seria muito interessante que a própria Margot Robbie, a personagem da Margot Robbie, encabeçasse uma tripulação feita principalmente por mulheres, ou que nesse filme em questão mostre uma grande quantidade de piratas mulheres. Mas lembrando, para que os fãs de certa forma gostem mais, é interessante citar coisas que possam estar vindo a acontecer nos outros filmes, ou até mesmo coisas que aconteceram nos outros filmes acabam impactando para que os eventos desse filme tenham acontecido, ou pelo menos as histórias dos livros que vão ser abordadas daqui a pouco. 1.3 que eu acho muito interessante estar fazendo também, principalmente para o Disney Plus, e agora não em forma de filme, mas sim em forma de série, é o Me Explica. Sim, eu sei que talvez seja, mas você só fala isso porque no seu canal tem o Me Explica e a ideia é levar parte do seu canal pra lá. Bem, sim e não. Acontece que sempre que existe uma dúvida em Piratas do Caribe, essa dúvida em questão é perguntada para aquelas pessoas que sabem as maiores histórias. Na sua grande maioria das vezes é perguntado para o Sr. Gibbs. E aproveitando que nós temos agora, principalmente pelo universo cinematográfico da Marvel, a série What If, ou no caso, o que aconteceria se, ou o nosso querido E Se, onde mostra de uma forma animada, mostra por meio de animações, de desenhos, acontecimentos que poderiam estar mudando, eu gostaria também de estar trazendo a ideia do Me Explica para lá. Mas nesse caso, imagina durante uma viagem, algum personagem de Piratas do Caribe perguntando o que aconteceu com determinado personagem, como que determinado personagem conseguiu aquilo, como que aquilo aconteceu daquela forma, sendo que ali aparece um pouco diferente, qual é a história daquele personagem e assim vai. Sendo que o Josh Gibbs possui a maioria das histórias, sabe a maioria das histórias, seria interessante uma série, e aí podemos colocar quantas temporadas quiser, porque como vocês sabem, aqui no Me Explica tem diversos episódios, mais de 50 episódios já, o Sr. Gibbs explicando para os marujos, e assim dessa forma também para quem está assistindo, como que aquela coisa aconteceu e como que ela acabou impactando em Piratas do Caribe, ou como que ela acabou tendo seu desfecho. Então sim, eu gostaria de um Me Explica no universo de Piratas do Caribe contado pelo Sr. Gibbs. Deixa aí nos comentários se você gostaria ou não de uma coisa dessa, e já aproveita que fiz uma pausa aqui para curtir o vídeo, se inscrever e compartilhar para aquele seu amigo que talvez gostaria de estar sabendo sobre essas produções
de Piratas do Caribe que eu gostaria de estar colocando lá. Assim como Piratas do Caribe 2 e 3 foram gravados juntos para que a história tivesse uma continuidade, eu gostaria de dizer que esses próximos 3 colocados, no caso 4, 5 e 6, foram pensados juntos, para que aí sim fossem divididos e tivessem uma maior profundidade. Então vamos lá, um dos personagens que é pouco explorado, ou melhor dizendo, que é pouco explicado em Piratas do Caribe, é sim, Davy Jones. E eu já fiz vários vídeos sobre ele. Dá uma olhada nos Me Explicas, nos ICs, eu também te convido a dar uma olhada aqui na descrição, onde vai ter tanto vídeo sobre a história dele, de um ponto onde ele é um vilão, quanto a parte onde mostra que talvez ele não seja tão vilão assim. Mas sim, Piratas do Caribe mais do que precisa de uma série sobre a vida do Davy Jones. E quando eu digo do Davy Jones, eu quero dizer tudo que acabou trazendo ele para esse universo de Piratas do Caribe e o que ele acabou afetando logo depois, e por isso que são 3 produções. E nessa história em questão, eu não vou me prolongar tanto aqui porque eu pretendo estar fazendo um vídeo só sobre essa série, mostraria a origem do Davy Jones, a origem da Calypso, como os dois se encontraram, como que foi aquele dia, como que foi aquela semana, como foi aquele ano que os dois estavam se encontrando, o pacto deles e depois a questão dele voltando e percebendo que ela não estava ali depois de 10 anos no mar. E eu digo a vocês que isso deveria ser trazido numa série, isso porque num filme talvez ficasse muito corrido. Em, vamos dizer ali, 9 episódios de 40 minutos, de 50 minutos cada, daria de tratar muito bem cada um dos pontos que vai fazendo o pobre marinheiro, entre aspas, o marinheiro Davy Jones, o capitão Davy Jones, ir se tornando uma criatura cada vez mais doentia, ao ponto em que no fim da série, no último episódio, aí sim ele acaba aprendendo, ou melhor dizendo, acaba tendo contato com o livro dos mares antigos, dando origem à próxima série. Sendo que a próxima série ocupa a nossa 5ª colocação, e essa série em questão é a Corte da Irmandade. A origem da Corte da Irmandade. Como que a Corte da Irmandade teve a sua origem? E vocês já sabem, se vocês acompanham aqui o canal, que eu já falei mais ou menos como é que ela teve a sua origem. Que nada mais nada menos, Davy Jones acabou pegando o livro dos mares antigos, aprendendo alguns feitiços, utilizando de um dos feitiços para estar controlando as criaturas marinhas, principalmente o Kraken, atacando os navios de cada um dos lords, e logo depois ele atacar cada um dos lords, ele acaba chamando esses lords, mostrando que talvez essas criaturas tenham sido mandadas pela deusa Calypso, acaba reunindo todos eles, utilizando um novo feitiço, para assim estar utilizando os 9 lords contra ela, no caso eles ainda não eram 9 lords, contra a deusa Calypso, e assim fazendo com que eles unissem a força do mar dos piratas, unisse a força dos 9 lords, dos 9 piratas, para aí sim estar fazendo uma revolta contra a Calypso. Sendo que nessa nova série, a série da Corte da Irmandade, cada episódio poderia estar relatando sobre a origem de cada um dos povoados, cada um dos lords, lembrando que não eram os lords Piratas do Caribe 3, mas sim outros lords, e aí sim mostrar a linha de sucessão desses lords e tudo mais, e aí em tais episódios mostra como que Davy Jones acabou atacando eles, para que aí sim, lá na 3ª posição, melhor dizendo, lá na 3ª produção dessa linha, acontecesse o que meio que a gente já sabe que aconteceu. Que em 6ª colocação caberia um filme, onde os 9 lords piratas, a primeira corte da Irmandade, a primeira corte dos irmãos piratas, se revoltasse contra a deusa Calypso, sendo que pode ser mostrado nesse filme o que eles acabaram enfrentando, as criaturas que eles precisaram estar enfrentando, o que eles precisaram estar passando, e assim mostrar que eles se revoltaram, conseguiram aprisionar a deusa Calypso, mostrar a deusa Calypso se aprisionando, virando uma forma humana, e aí sim mostrar o Davy Jones virando a casaca, mostrando realmente qual era o plano dele. Poderia ser um filme onde o fim fica em aberto, mostrando o que poderia vir a acontecer lá na frente em Piratas do Caribe 2, Piratas do Caribe 3, ou até em outras pontas que os personagens poderiam estar fazendo em outros filmes ou séries desse universo cinematográfico de Piratas do Caribe. Mais uma vez, se tratando de série, eu gostaria de trazer os 3 últimos. Mas lembrando que não é porque é o último que vai ser o melhor ou o pior, vai da ideia de vocês. Nossa 7ª produção que eu gostaria de estar meio que indicando para estar fazendo é uma totalmente focada em Hernán Cortés. Se você não se lembra quem foi Hernán Cortés em Piratas do Caribe, eu te lembro que ele foi a pessoa responsável pelo tesouro azteca amaldiçoado, e que na verdade a maldição foi jogada no tesouro para que ali a tripulação dele e ele não pegasse o tesouro e tudo mais. Mas a cobiça de Cortés era insaciável, e assim cada um dos deuses pagãos lançou sobre o ouro uma maldição terrível. O mortal que retirasse uma única peça daquela arca de pedra seria castigado pela eternidade. Você se lembra desse discurso, né? Pois é, mas se você acompanha o canal Galera de Piratas do Caribe, você sabe que não é só nesse momento que Hernán Cortés é citado. Acontece que lá no início, quando Jack era apenas uma criança, ele acabou correndo atrás da espada de Cortés. E tem toda uma saga no Biblioteca Pirata que eu vou estar te indicando aqui pra você estar assistindo. Onde durante 4 livros nós vemos a tripulação do Jack, que ainda não era a tripulação do Pérola Negra, correndo atrás da espada de Cortés e de sua bainha, que dariam ao portador um poder gigantesco. Mas imagine uma série não focada exatamente nisso, mas sim focada lá no início, quando Cortés ainda estava iniciando toda a sua fama.
mostrando como ele chegou ao seu cargo máximo, como ele conseguiu a espada, algumas das suas navegações, as suas batalhas e assim vai. Ele tendo contato com os povos nativos das Américas, ele tendo contato com o tesouro, ele acumulando cada vez mais o tesouro e mostrando Cortez desde uma criança ou desde um adolescente ali com a ideia de ser um grande conquistador, ao grande demônio dos mares que ele veio a se tornar próximo ao fim da sua vida. Mas vai dizer que você não gostaria de uma série baseada nisso e mostrando essa outra parte de Piratas do Caribe que até hoje a gente só sabe um pouquinho pelo que é citado no filme ou é citado nos livros. Em oitavo lugar, mais uma série. Sim, só que dessa vez talvez a maior série que Piratas do Caribe poderia ter. E eu digo a maior série em questão de número de episódios. Isso porque muito, mas muito do que é feito sobre o Piratas do Caribe é destinado ao Capitão Jack Sparrow. E essa série em questão poderia sim estar trazendo a saga do Jack. Lá da infância, desde o seu nascimento, no convés de um navio durante uma tempestade com seu pai e a sua mãe e tudo mais, a criança sendo levada para sua família, sendo criada pelos seus parentes porque seu pai não estava o tempo todo ali, ele crescendo, indo para a Tortuga, passando por diversas coisas e assim vai indo durante toda a sua vida, vários e vários episódios, com os personagens evoluindo, com as histórias evoluindo e assim o personagem Jack Sparrow sendo criado cada vez um pouquinho mais até chegar e desembocar em Piratas do Caribe 1. Seria provavelmente, em número de episódios, a maior série que Piratas do Caribe poderia ter. Mas eu vou deixar pra tratar sobre ela num vídeo só sobre ela, dá uma acalmada. Mas por enquanto só tô dizendo que essa é uma outra produção que se eu pudesse estar falando, eu gostaria de isso, e isso fosse feito, eu gostaria de uma série baseada em toda a infância, juventude e adolescência, fase adulta do Capitão Jack Sparrow. E em nono colocado, você pode pensar, tá, mas se o do Jack já passou, o que poderia cair no colocado? Eu te digo que é um personagem que é amado por muitos fãs. É um personagem que, se você ama Piratas do Caribe, você chorou quando ele morreu. E sim, eu tô falando de uma série totalmente focada na vida do Capitão Héctor Barbossa. Uma história mostrando a sua juventude, a sua adolescência, a sua fase adulta, todas as traições pelas quais ele passou e as quais ele acabou cometendo também. Mas sim, é uma história que merece ser contada. É uma história que merece ser trazida à tona e que seria interessante estar expandindo ela, estar mostrando ela, estar mostrando que os personagens de Piratas do Caribe não são tão rasos quanto muitas pessoas estão pensando, quanto muitas pessoas acreditam. E eu pergunto a você, quais dessas séries e filmes você gostaria de estar vendo, tanto nos cinemas quanto no Disney Plus? Deixa aqui nos comentários. Eu acredito que muitos de vocês gostaram dessas séries, gostaram desses filmes e gostaram da possibilidade disso estar acontecendo. Por isso que eu comecei o vídeo com a frase Hello Disney, this is my channel and they are featuring. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar com seu amigo que gosta de Piratas do Caribe e que talvez poderia estar fazendo uma força, estar compartilhando bastante para que esse vídeo tenha um grande engajamento. E quem sabe vai ver alguém da Disney e acaba assistindo, não sei. Me siga nas minhas redes sociais, mas principalmente no meu Instagram, @cap.michael, e dá uma conferida porque durante esse mês inteiro vão sair diversos vídeos como esse. Hoje foi apenas um gostinho do que poderia ser cada série ou cada filme, mas durante os vídeos desse mês eu vou estar trazendo meio que um detalhamento, meio que detalhar ali os episódios ou alguns dos episódios que poderiam estar formando tudo isso e até mesmo fazendo ganchos com novas produções ou até mesmo com produções antigas de Piratas do Caribe. E até o próximo dia onde eu trarei um vídeo falando sobre Piratas do Caribe, trazendo ideias de séries e filmes ou talvez até expandindo, ou até mesmo um dia onde a tal Disney venha assistir. É bom sonhar às vezes. Não tire os olhos do horizonte. Até o próximo vídeo. E tchau! Deixa o like nesse vídeo, ajude na divulgação. Ative o sininho e compartilha, irmão. Deixe a sua opinião, não esqueça de se inscrever. Se você não for inscrito, David Jones vai deixar.